Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Cybersecurity. E o convidado do dia é o DeMarcus Johnson. Ele é estadunidense e atualmente mora no Mississippi. DeMarcus é formado em Engenharia da Computação e atua como especialista de TI e é engenheiro de cibersegurança. Seja muito bem-vindo, DeMarcus Johnson. Olá, DeMarcus, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito obrigada por participar do nosso podcast. De Seja nada. bem-vindo. Obrigado. Bom, para começar, hoje nós vamos falar sobre cybersecurity e eu gostaria de que você falasse o porquê ela é tão importante nos dias de hoje. Então, cibersegurança é o conjunto de práticas, tecnologias e processos utilizados para proteger sistemas, redes e dados contra ataque cibernética. Então, como aumenta de desatualização e a crescente dependência de tecnologia, a segurança digital se tornou essencial para proteger essas informações, como informações pessoais, empresariais, governamentais, contra ameaças que podem causar, desde financeiros até nacional. E quais são os maiores desafios atuais na área de cibersegurança? Então, os desafios incluem a rápida evolução das ameaças, a falta de profissionais nessa área e também a dificuldade de manter a segurança sem compartilhar informações importantes e também a usabilidade dos sistemas. Então, é uma necessidade de educar usuários sobre isso e empresas também, então, sobre as boas práticas de segurança. Além disso, o crescimento do trabalho remoto e do IoT. E IoT é Internet das Coisas, em português, ou Internet of Things, em inglês. Isso basicamente é todas as ferramentas, os dispositivos cotidianos que a gente usa dia a dia, como se o celular, se o computador, todas essas coisas são conectadas à internet, então é muito importante proteger essas coisas contra ataques. E aí, falando sobre usuários comuns, você falou sobre as empresas, o que é o perigo disso, né? Para os usuários comuns, quais são as principais ameaças, assim, para a gente que está ali só no Instagram ou no Facebook, ou Sim. comprando pela internet? Então, o- as ameaças principais, como você disse, são financeiros, ou os ataques se tornaram mais sofisticados e direcionados para as pessoas, como os usuários dia a dia. Então, e também o uso de inteligência artificial para otimizar essas coisas, mas infelizmente a inteligência artificial também pode ser usado para atacar você, como então tem muitos ataques de engenharia social, como os hackers usam sua informação, seus dados e coisas assim para imitar pessoas que você talvez conheça, e isso se torna a cibersegurança mais importante. Uhum.
Nossa, então é de extrema importância, assim. E tem como a gente. Qual que seriam os passos para a gente se precaver, para a gente melhorar a nossa segurança cibernética? Sim. Então, tem muitas medidas básicas que você pode usar, como a implementação de autenticação multifator. Então, isso é basicamente quando você usa seu celular e também sua senha para, para dar acesso para seu perfil, coisas assim, políticas de senhas fortes e também os gerenciadores de senhas, como senhas mais fortes. Você não quer usar senhas como tartaruga, 1, 2, 3 ou algo. Então, você quer se importar com sua senha. E felizmente tem muitas ferramentas online e gratuitas para fazer isso, e atualização constante de sistemas e softwares, treinamento, pelo menos nas empresas, treinamento de funcionários sobre cibersegurança. E você está vendo mais isso nas empresas e como no público também, porque os governos querem que as pessoas sejam mais informadas sobre cibersegurança e por que cibersegurança é tão importante. Também o uso de firewalls, antivírus e monitoramento contínuo de redes e detecção de anomalias. Você tinha falado sobre as senhas, né, que você coloca no Sim, banco e tudo, que essas senhas sejam fortes, né? Que elas sejam sim. difíceis de E decifrar. sim, também você quer usar uma senha diferente para todos os sites, porque eu, eu também faço isso, como usar a mesma senha para sites diferentes, mas realmente é muito importante para não usar senhas repetidas, porque isso torna sua senha mais fácil para adivinhar para os Uhum. hackers. Então, realmente é importante para ter uma senha diferente para todos os sites. E você provavelmente já percebeu, mas no seu celular, no seu computador, você tem uma ferramenta já disponível no computador, no seu celular, para gerenciar essas senhas também. Hum. É, agora entre, né, as pessoas que, igual agora, hoje em dia a gente coloca para desbloquear o celular, a gente coloca o rosto, às vezes a gente coloca o dedo para Sim, desbloquear. Isso seria exatamente. uma segurança, isso seria uma segurança maior? Sim, e isso é quando eu estava falando sobre a implementação ah, de autenticação multifator, é isso, como quando você usa seu dedo, quando você usa seu rosto. Então, isso se torna seu celular, seus dispositivos mais seguros. Hum. Além das senhas, a gente tem que criar senhas mais fortes, né? Teria Sim. mais alguma outra dica que seria assim bom para a gente ter ou coisas para a gente prevenir além das senhas? Eu tenho mais, como os erros mais comuns que eu já vi, como usar senhas fracas ou repetidas, como eu disse, cair em golpes de phishing. E phishing é quando você recebe um e-mail muito estranho de alguém que você não conhece. Então, não abre esses e-mails. Mas é muito comum porque o usuário geral, ele não pensa nisso. Ele só, é um e-mail e vou abrir. Mas isso também baixar aplicativos ou arquivos de fontes não confiáveis, e não ativar a autenticação multifator. Sempre tenta fazer isso quando possível. Hum, legal.
E como a inteligência artificial está sendo usada na segurança cibernética, né? Tanto para defesa quanto para ataque. Hum. Então, na defesa, a IA ajuda a identificar padrões de ataques, detectar anomalias e otimizar respostas a incidentes. E no lado ofensivo, criminosos podem usar para criar softwares ou malware. Malware é software ruim que pode danificar. Planificar. Sim, se os dados, então, eles estão usando isso para criar phishing mais convincentes que soam muito humano, entende? E também otimizar invasões e também desenvolver malwares que se adaptam para evitar detecção também. Hum. Você falou de malware. O que que é ransomware? Quais são esses ataques e como se defender? Então, ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos da vítima e exige um pagamento para restaurá-los. E para se proteger, você pode fazer muitas coisas, como faça backups frequentes e armazenamentos offline e mantenha o sistema e software sempre atualizados. Também não clique em links que você não confie e utilize soluções como de seguranças robustas e como EDR e firewalls. Demarcos, você pode explicar para a gente qual a diferença entre o time azul e o time vermelho? Então, em cibersegurança, você tem dois times, time azul e time vermelho. Time azul representa a defesa monitorando e respondendo a ameaças, enquanto o time vermelho simula ataques para testar a eficácia das defesas e identificar vulnerabilidades. Então, o time azul é responsável pela defesa dos sistemas de informação, monitorando atividades suspeitas, respondendo às incidentes de segurança e coisas que os usuários reportam também. E o time vermelho, eles simulam ataques de hackers para identificar vulnerabilidades dos sistemas. Então, eles agem como os hackers, mas eles trabalham na empresa. Então, isso ainda, eles não são ruins. Mas é muito importante porque você quer saber qual área você quer se formar antes de começar sua aprendizagem de cibersegurança. Então, isso é muito importante. Mas você pode também ah, estudar os dois times, porque quando você se formar, você vai aprender um pouco sobre todo lado, todo time, e mas quando você começar sua carreira, você tem que escolher um lado, um time. Mas é muito interessante para mim. Pelo menos eu trabalho no time azul. Eu gosto muito mais porque é muito mais tranquilo. Mas eu sempre achava o time vermelho muito interessante porque eles agem como hackers. E eu sempre penso se eles vão usar essas habilidades. E, Exato. mas isso realmente acontece também porque, não sei, vocês provavelmente já sabem, mas tem empresas de ataques, como eles vendem ataques dentro de malware e de ransomware. Isso acontece, então você tem organizações que vendem esses serviços
E isso aconteceu, quero falar, acho que foi 2017. Foi um ataque global, mas eu sei especificamente no Brasil, eles atacaram Santander, é um banco, acredito. Isso. Sim, mas o nome do ataque é WannaCry. WannaCry como quer chorar. Hum, é. Você pode pesquisar sobre isso, mas esse ataque é o ataque provavelmente mais famoso do mundo. E depois disso, muitas empresas começaram a implementar mais cibersegurança dentro das empresas. Agora eu tenho uma pergunta com relação ao, por exemplo, às vezes eu vou entrar em algum site e aparece ali aceitar cookies. Uhum. O que seria esse cookies? Cookies são dados usados para detectar suas habilidades nesse site. Então, cookies não são ruins. A, a maioria dos cookies são confiáveis, mas eles só rastreia ou rastreia seus dados, suas habilidades para criar mais conteúdo para você. Entendi. Então é para que entenda o seu perfil, do que você gosta, o que você acessa mais, para estar sempre enviando para você esse tipo de conteúdo. Sim, isso. E você provavelmente já percebeu isso quando você usa um site, ou quando você usa o seu celular agora, você provavelmente já recebeu propagandas sobre algo que você já pesquisou também. E é por isso que a gente usa cookies. Não, agora eu Sim. entendi. E qual que é o impacto da computação em nuvem na segurança digital? Então, a nuvem é muito importante agora, nos dias modernos, porque a nuvem trouxe benefícios como escalabilidade e acesso remoto para seus arquivos, seus dados, seu trabalho, especialmente se você faz home office. Então, mas acho que a nuvem também algum, pode trazer alguns desafios novos, como vazamentos de dados mal configurados, ataques e cre- credenci- cre- credenciais, e a falta de controle sobre a infraestrutura são preocupações comuns sobre a nuvem. Mas boas práticas para a nuvem incluem configurar acessos corretamente, e também as nuvens também têm senhas. Então, tem uma senha forte. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E agora sobre a Dark Web. O que é e quais os riscos associados a ela? Então, a Dark Web é uma parte da internet não indexada por mecanismos de buscas convencionais e acessada por meio de um navegador especial como o Tor. Tor é um software e você pode baixar para acessar a Dark Web. E a Dark Web é perigosa porque você pode encontrar drogas, armas, dados pessoais de outras pessoas. E também a Dark Web não é tão segura como os outros navegadores, como
Safari, Chrome, Firefox, porque você abre se o navegador não é tão seguro. Então, os hackers é mais fácil para eles acessar seus dados quando você usa esses navegadores. Então, só isso. E o maior risco para usar usuários comuns quando eles usam a Dark Web é ter seus dados vazados e comercializados na internet. Então, o que você está falando para a gente é que esse trabalho é, hoje em dia, de extrema importância, né? Uhum. E quais as habilidades para quem quer trabalhar com isso, né? Quem quer trabalhar com segurança na web? Quais são as habilidades que essa pessoa tem que ter? Hum, Além de conhecimento técnico em rede, sistemas operacionais e programação, é fundamental ter habilidades analíticas, pensamento crítico e também a capacidade de aprendizado contínuo. Você sempre ter, você sempre ter que continuar aprendendo sobre os perigos da internet, porque tem muitas. E também é importante conhecer padrões de segurança como ISO e também NIST. Ah, esses padrões são muito usados na internet e também no trabalho. E já é oferecido esse curso em universidades, por exemplo, de 4 anos, ou você consegue um certificado, fazendo cursos específicos? Os dois, você pode se formar na universidade. Eu fiz isso, me formei na engenharia da computação, então a gente aprendeu sobre isso, sobre cibersegurança, dados, computadores, todas essas coisas, mas agora é mais fácil e mais acessível também para aprender sobre cibersegurança e qualquer coisa da T, porque tem muitos cursos online e muitos cursos gratuitos também. Então, tem alguns sites como a Hack the Box, Try to Hack Me. Esses sites são gratuitos e você pode aprender todas as coisas sobre cibersegurança, como ah, e você também pode receber algumas certificações também. Então, você não precisa fazer universidade. Hum. É um trabalho, então, que você faz de casa, provavelmente. Você não precisa necessariamente estar numa empresa, você pode trabalhar de casa. Sim. E também tem CompTIA, que é uma instituição de cibersegurança e da TI. Você pode aprender, você pode fazer exames e é mais fácil agora encontrar exames, exames antigas dessa, dessa instituição também, mas tem muitas certificações, como CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker, Certified Information Security Officer. Todos esses empregos têm uma certificação. Não, muito bem. Muito bem. Alguma informação que você queira passar para a gente que você acha que ainda não foi falado aqui? Alguma recomendação? Alguma parte que você fala, que você possa falar sobre a segurança? Sim, ah, para alguém que quer formar nessa área, o primeiro passo para mim é buscar cursos introdutórios e gratuitos também, como os oferecidos por plataformas como TryHackMe, Cybrary, Udemy, e depois você pode praticar com laboratórios virtuais, laboratórios
virtuais, aprender sobre as redes, os sistemas mais usados, essas coisas. E É comum, também pode tem falar. muitos fóruns gratuitos também, como Hack the Box, e também outras comunidades online, especialmente no Reddit. É um site muito útil. É comum pessoas de outros países, por exemplo, de outros países, fazerem esse trabalho aqui nos Estados Unidos? Sim, é muito comum, especialmente agora, porque essa é a área, todo mundo, pelo menos mais pessoas, estão ficando mais interessadas nessa área. E também porque nos Estados Unidos essas pessoas podem receber algumas bolsas e coisas assim, mas tem muitas instituições também que focam nessa área, então muitas pessoas de outros países vêm aqui para aprender sobre isso e se formar nessa área. Bom, Demarcos, a gente agradece a sua participação no nosso podcast. Eu vou deixar na descrição todos os links que você disponibilizou. E E mais uma vez, muito obrigada. muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!